Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte e o Cruzeiro segue treinando na Toca da Raposa 2, se preparando para enfrentar o Grêmio no sábado, às 4 horas, no Mineirão. E o departamento médico do time segue movimentado, como a gente começou falando aí no começo do programa, né, Guilherme? Alguns jogadores ainda não estão preparados, não estão prontos para essa estreia do campeonato. Murilo, Raniel, o próprio Lucas Romero. Como é que está a previsão de volta desses jogadores aí para o Cruzeiro? O Romero são jogadores importantes, né? Principalmente o Romero, que vinha sendo titular, cumprindo ali um papel na lateral direita, quando o Edilson estava ausente. Agora que o Edilson voltou, o Romero não é titular no meio-campo, não é tão preocupante assim. É lógico que o Mano perde aí uma opção de jogo. Mas o Murilo era o titular da zaga, mas o Dedé entrou muito bem. E o Raniel também é um jogador importante, era o titular do ataque, o Mano não tem esse jogador referência, o Sassá ainda não pode jogar 90 minutos. E creio que dentro de uma semana era a previsão, pelo menos, para o Murilo voltar a treinar com bola. Ele teve um trauma no ombro esquerdo, né? E isso o tirou de jogos decisivos aí nessa reta final do Campeonato Mineiro. Foi como eu disse, o Cruzeiro se prepara aí para enfrentar o Grêmio, o pessoal considera esse jogo importantíssimo. O Cruzeiro tem uma meta aí até a parada da Copa do Mundo de terminar o Campeonato Brasileiro na liderança, pegando um exemplo do Corinthians no ano passado. O Cruzeiro quer fazer uma campanha parecida com aquela que o Corinthians fez, de ganhar vários jogos, quem sabe todos os jogos aí do primeiro turno, para chegar em grande diferença aí no segundo turno do Campeonato Brasileiro. É muito difícil, a gente sabe. Até mesmo o Cruzeiro não conseguiu fazer isso quando foi campeão brasileiro. Mas é o planejamento, é o pensamento lá na Toca. Agora, Edu, quando o Guilherme fala aqui que o Raniel está se preparando, esses jogadores aqui há uma semana estão prontos, e aí, de repente, ele fala o Sassá não consegue jogar 30 minutos. Mas eu já acho que o Sassá consegue jogar 30, que você falou, só 45 30. minutos, né? Mas o Sassá já está com um grupo aí, já tem mais de 2 semanas. Quanto tempo vai demorar para poder entrar em forma? É complicado, né? O Sassá ele veio de uma lesão complicada. Claro que a gente tem que dar tempo ao jogador, mas você tem razão. Ele já está há um bom tempo trabalhando, já entrou em alguns jogos. Já dá pelo menos para ele jogar um tempo inteiro e até pelo menos 20, 25 do segundo tempo. Seria uma opção a mais para o Mano Menezes. Agora, do mesmo jeito que a gente falou no início do programa, do começo do América no campeonato, né, da sequência, que ele pega 2 adversários diretos na briga contra o rebaixamento, o Cruzeiro pega um dos principais adversários dele na briga pelo título, né? Hoje, mais cedo, a gente estava conversando a respeito disso. Para mim, 4 times começam o Campeonato Brasileiro entre os favoritos, os principais favoritos. Não necessariamente nessa mesma ordem. Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e Corinthians. São os times que eu vejo com mais força, mais bem preparados, com força de elenco para disputar o Campeonato Brasileiro. Todos 4 disputando uma Copa Libertadores ao mesmo tempo, mas eu vejo que eles têm condição de entrarem e seguirem fortes nas 2 competições. E o Cruzeiro tem o Grêmio. Gente, isso é um jogaço. É um baita jogo para abrir o Campeonato Brasileiro. O atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão da Copa Libertadores, 2 equipes que se reforçaram, 2 equipes que mantiveram o trabalho dos seus treinadores, 2 equipes campeãs regionais. Então, é um jogo espetacular, é jogo para o torcedor ir para o Mineirão, encher o Mineirão, e que nem Mano Menezes nem Renato Gaúcho podem pensar em poupar jogador. Ah, mas aquele que tiver com desgaste físico, não, para esse jogo não, esse jogo é decisão. Mas é a primeira rodada. Você imagina, é bom para o Cruzeiro perder ponto para o Grêmio jogando em casa? É bom para o Grêmio perder ponto para o Cruzeiro, que vai ser o adversário dele, rodada a rodada para um possível título de campeão brasileiro? Então, é jogo grande, gigante e que, ao meu ver, Mano Menezes não tem que poupar ninguém, é força máxima. E Renato Gaúcho, que vai ter jogo de Libertadores no meio de semana, na terça, se eu não estiver enganado, mas o jogo é sábado, também não tem que poupar ninguém. Força máxima, porque lá na frente, 30ª rodada, 32ª, você lembra aquele jogo da primeira rodada? Tropeçamos, não deveríamos ter poupado fulano ou ciclano. O jogo é muito grande e talvez o melhor jogo aí da rodada eu tenho certeza que é o melhor jogo, o melhor confronto. O jogo eu não sei porque o jogo não aconteceu. Mas das 10 primeiras rodadas talvez seja o principal confronto. Agora, Léo Gomide, ontem o Thiago Neves, que está ficando famoso pelas suas frases de impacto, disse que o Cruzeiro já tem que pensar em mais taças, na tríplice coroa para esse ano. É uma responsabilidade grande o time vencer o Mineiro, mas como é que você vê aí essa chance? Você acha que dá para o Cruzeiro administrar isso para ganhar, de repente, uma Copa do Brasil, uma Libertadores ou talvez o Brasileiro, não?
O Breno, difícil. Não por conta de qualidade dos jogadores que o Cruzeiro tem, mas se tem algo que no futebol brasileiro os clubes, jogadores, técnicos não fazem colocar na balança e colocar todas as competições no mesmo peso, né? Por exemplo, o Cruzeiro, quando foi campeão da Copa do Brasil no ano passado, tá certo que o Corinthians disparou muito no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, dependeria muito dos tropeços do Corinthians, né, que ficou um turno invicto no Campeonato Brasileiro, foi perder só no segundo, né? Por exemplo, o Cruzeiro poderia ter sido uma pedra no sapato maior do Corinthians do que foi, mas como ele foi avançando na Copa do Brasil, um jogo ou outro acaba, né, olhando com diferente e não com a mesma atenção. E é por isso que, com relação a conquistas em um ano só tem o exemplo do Cruzeiro que a gente pode dar nos últimos anos, né? Você vê que ou é campeão brasileiro ou é campeão da Copa do Brasil, por mais que talvez tenha qualidade para ganhar todas, mas os clubes brasileiros não conseguem dar atenção às competições da mesma forma. Eles dispersam. Não tem como. Bom, vamos colocar a Ana Cláudia e o pessoal de casa para poder participar com a gente, mas antes aí um recado para você que se preocupa em melhorar a sua qualidade de vida. Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No Crote, os profissionais são qualificados e comprometidos com a assistência no atendimento de forma humanizada. Tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates. Atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então vamos lá, vamos colocar a Ana Cláudia e o pessoal de casa para participar desse papo aqui com a gente. Vamos lá para mais abraços para quem está participando com a gente. Abraço para Carlos Avelino, Binha de Santa Luzia, Dinho Santos, Euler do bairro Floramar e Mohamed do bairro Floresta. Tem uma pergunta agora para você, viu, Edu? Quem faz é o André Luiz, do Jaraguá, que é o seguinte: se você não acha que o Cruzeiro deveria dar prioridade à Libertadores, é um título mais importante na opinião dele, e não sei se o elenco aguenta disputar todos os campeonatos em alto nível. Ele quer saber o que você acha, Edu. Eu acho que quando coincidir, né, de datas próximas, e até porque o Cruzeiro vive um momento ruim na Libertadores, tropeçou nos 2 primeiros jogos, aí sim o Cruzeiro precisa priorizar a Libertadores, que é a competição mais importante. Mas nesse início eu acho que não tem porquê. O Cruzeiro não joga no meio da semana que vai se iniciar. O principal jogo desses próximos 10 dias é o Grêmio. Então, quando tiver que preocupar com Libertadores, aí eu tenho certeza que o Mano Menezes vai olhar com mais carinho para a competição continental. Agora, se tiver uma data um pouco mais espaçada entre Brasileiro e Libertadores, tem o menor motivo para o Mano ficar poupando o jogador, e até por isso o Cruzeiro montou um elenco muito qualificado. Se precisar segurar uma ou duas peças, o Mano vai olhar para o banco e vai ter jogadores no mesmo nível. Eu acho que o Cruzeiro não vai viver esse dilema nessa temporada, não. E falando em elenco aí, Guilherme, a gente comentou aqui sobre essa situação das contratações do Atlético, que chegam para compor banco, não vão disputar vaga de titular. Ontem o Cruzeiro anunciou aí o Patrick Bray, chegou um lateral esquerdo, mas já tem no elenco o Egídio, já tem o Marcelo Hermes. Precisava trazer mais um lateral esquerdo? É aquele negócio de ocasião, né? O Patrick Bray fez um bom campeonato mineiro, se destacou, é um atleta muito jovem, tem 20 anos, tem passaporte europeu, né? Ele tem a segunda nacionalidade alemã, então o Cruzeiro enxergou aí uma boa possibilidade, quem sabe, de fazer negócio futuro com o Patrick Bray. É lógico que ele chega não para ser o titular, apesar da desconfiança do torcedor, das críticas, até mesmo da imprensa, o Egídio é o titular da lateral esquerda do Cruzeiro, é o jogador experiente, e além do Egídio, como você bem disse, há o Marcelo Hermes. O Patrick Bray chega ali para buscar o seu espaço, para se
incorporar a um elenco forte de um clube grande como é o Cruzeiro, é o primeiro clube grande dele da carreira. Eu até comentei aqui nos bastidores que ele chegou com um discurso muito efusivo, um discurso muito positivo de que quer ser o melhor lateral do mundo. De uma forma ou outra isso acabou assustando, assim, até por ser diferente, né? Um jogador jovem já chegar falando desse jeito. O cara pensa grande, pô, deixa ele pensar grande. Lógico, não discordo do pensamento dele, ele precisa pensar assim mesmo. Acaba que foi tão diferente a entrevista e a forma como ele falou, que acaba dando, a gente prestando um pouquinho mais de atenção. Mas é claro que ele precisa, como o Digão disse aqui, né, vou usar o mesmo termo, step by step, degrau por degrau, chegar, subir, conquistar o seu espaço e, é óbvio, pensando grande para ver se chega lá. Olha, Gomide, a gente vendo esses últimos jogos do Cruzeiro, a gente viu uma crescente muito grande do Dedé, que teve seu contrato renovado. A gente viu uma desconfiança da torcida em relação ao meio de campo, né? E o Mano colocou isso na coletiva depois do Clássico, que o problema não era o meio de campo, era a estratégia que o Cruzeiro tinha colocado em alguns jogos que não funcionou. O Cruzeiro, com esses jogadores, está pronto? Ou você acha que ainda vai existir, durante esse percurso aí, uma briga por posições ou já está com o time titular definido? Ah, não, Breno, existe sim briga por posições, porque na própria campanha da Copa do Brasil no ano passado, o Ariel Cabral se lesionou, o Hudson se tornou titular e correspondeu, né? Então, como o calendário é muito cheio e propenso a esses percalços aí de lesão, suspensão, então sempre abre-se uma brecha. E aí, se você tem um elenco qualificado, a tendência de quem entra, é claro que no início pode sentir alguma dificuldade de entrosamento, tal, ritmo de jogo, mas quando se adapta, é difícil perder a posição. Por exemplo, o Cruzeiro disputou o primeiro clássico da final com o Rafinha entre os titulares, né? O segundo jogo foi o Arrascaeta, que foi um dos jogadores decisivos para o título, né? Então, vai começar o Campeonato Brasileiro no sábado. Vai voltar o Rafinha? Não vai. O Arrascaeta deve ser mantido entre os titulares. Então, esse tipo de brecha que acontece, se você tem um elenco qualificado, o cara entrou, se corresponder, aí já era. O cara vai continuar no banco. E você falou de Campeonato Brasileiro. No próximo bloco, nós vamos ver o começo do Cruzeiro, o caminho do Cruzeiro aí, nos 4 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer uma análise de cada um. Mas antes, mais um recado aí para você. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí!